Olá, meus nobres e queridos amigos, é um prazer gravar mais um vídeo. Nós iremos trazer neste tema sobre uma atualização jurisprudencial, que a decisão é inteirada dos tribunais, inclusive seguindo a orientação do STF. O STJ reconheceu que quando se tratar de filho brasileiro ou filha brasileira, o imigrante, o estrangeiro, ele não pode ser expulso. A questão da expulsão é ato em que o Ministério da Justiça irá, por meio de portaria, conceder, no caso, que a pessoa seja entregue ao país de origem para cumprimento de pena ou uma situação específica. Mas o que de fato aconteceu neste processo, que seguirá também uma orientação, seguindo inclusive o STF, conforme mencionado, é que a relação, né, entre o que a lei, o que o Código Penal e também, logicamente, nós temos a lei de imigração e o Código Penal trouxe as questões criminais que não tem nada a ver com a questão do estrangeiro, por tendo em vista que a pessoa, quando essa questão relacionada à expulsão, a pessoa ela é condenada para responder pelo crime, mas tendo em vista ser estrangeiro, ela vai retornar ao país e vai responder. Se havendo acordo de reciprocidade entre os países, seguramente ele irá cumprir, dar continuidade ao cumprimento de sua pena no país de origem. Essa seria, de fato, a expulsão. A decisão é que o artigo 55, inciso 2º, a linha A, da Lei de Imigração, né, a Lei 13.445 de 2017, estabeleceu que está, de fato, uma proibição, uma vedação legal de quando o estrangeiro, quando tiver filho brasileiro, né, esses seriam os requisitos. É bom você que estuda para concurso, exame de ordem, qualquer outra área. Exame de ordem provavelmente pode ser que não caia, mas na área federal, né, porque você vai concursos para juiz, concurso para defensoria, Ministério Público e assim por diante, carreiras jurídicas da área federal. É importante ser julgado, porque cai direito internacional, é uma área que é muito importante. E você que é advogado, advogada, que vai se vislumbrar de um caso como este, você já vai saber o que deve fazer. Eu vou trazer uma resposta, tá? Seguinte, a expulsão do estrangeiro, né? A lei já disciplinou de que, no caso de expulsão do estrangeiro, é vedado, é proibido que quando ele tiver filho brasileiro e que esteja, aí no caso, os requisitos, sob sua guarda ou sob dependência. Neste caso, a dependência, ela tanto pode ser econômica ou dependência afetiva. E aí temos esses valores, né, específicos, a tutela socioafetiva, não afetiva, socioafetiva, e também a dependência econômica. A pessoa que paga, ainda que esteja preso, paga, sei lá, pensão ainda, ou mesmo o auxílio reclusão é destinado àquela criança, aquele adolescente. Então, existe sim um ponto interessantíssimo desse julgado. Além disso, que tiver pessoa brasileira sob sua tutela, né? Pessoa brasileira sob sua tutela. O que significa dizer? Quando tiver uma pessoa mesmo que não seja o pai, né, ou a mãe, e eu ainda cuido daquela criança, esteja sobre minha tutela, sobre a minha guarda, eu não posso ir ser extraditado, no caso, ser expulso. Inclusive, é diferente de extradição, tá? Só para deixar claro. Agora, o Ministério da Justiça, nessa situação, quando terminado o cômputo da pena, terminou toda a pena do tocante ao crime. No caso específico, tratava-se de um habeas corpus, né, que foi impetrado para que a pessoa não seja expulsa, né? No caso, o pai era estrangeiro, era da origem da Nigéria, e ele tinha que retomar o país depois de cumprida a pena, né? Ele vai ser expulso. O fato é que, quando se tratar de o estrangeiro, pode ser nigeriano, qualquer nacionalidade, não pode ser expulso por conta disso. O STF já mencionou, já trouxe julgado, seguindo a orientação antiga dos precedentes dos seus julgados, de fato, e também a questão
agora do STJ. Caiu nas mãos do STJ, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, para quem não tem familiaridade com os termos, decidiu que não pode ser expulso, né? A expulsão, nesse caso, tem que se privilegiar o interesse do menor, a criança, que se encontra, vai se encontrar sem um pai para cuidar, para os cuidados, né? Ainda que tenha cometido um crime, mas já cumpriu a sua pena no Brasil, ele tem que continuar no Brasil, né? Aí depois ele pode, claro, decidir se ele deseja continuar no Brasil depois que solto. Isso já é uma outra situação. Além disso, o argumento principal que poderia se colocar em xeque em relação à possibilidade de ressocialização do preso, né? No caso aqui, se tratava de um nigeriano que, e não sabemos que tipo de pena que ele havia cometido, se foi furto ou foi um roubo, né? Assalto, no caso, porque a pena foi de 5 anos, eu não sei exatamente, não adentramos ao mérito da situação da decisão, mas temos um viés mais voltado à parte internacional, da aplicação do artigo 55, inciso 2º, alineado da Lei de Imigração, e essa questão é muito importante, né? Porque se viu obrigado que a pessoa não seja expulsa do Brasil para que ele consiga cuidar do seu filho. Depois ele poderia decidir se vai ficar no país ou não. Isso é independentemente, porque é algo subjetivo. Mas o Estado ele não poderia adentrar ao mérito dessa questão. Outro ponto importantíssimo é que essa questão do que pode ocorrer na prática, você que é advogada, que está nos assistindo, que eu tenho muitos amigos, colegas que atuam na área, nós temos um problema muito importante, né? Porque deve demonstrar, assim, a afetividade no processo, a afetividade, a questão material, a questão de carinho, cuidado. Por exemplo, a criança se encontrar em depressão, né? 5 anos preso, no caso desses aqui, 5 anos nunca sem ter visto o pai, isso pode ressocializar o preso, né? De fato, a gente tem essas questões voltadas à criminologia, alguma questão voltada à questão da psicologia em si, mas se o pai deseja ver o filho deseja ver o pai, não vai conseguir, né? Ele vai ser expulso e ele nunca mais vai ver o filho. Nesse caso específico, a criança se encontrava na idade de 5 anos de idade. Mesmo que o pai tenha cometido um crime, tudo, ele não pode ser também. Aí seria outro ponto importante que eu faço em análise, que seria como se fosse uma extensão da pena que ele cumpriu perante ao Estado para o seu particular, que ele não possa mais ter acesso ao seu filho, né? Então esse seria um outro ponto importante, outra visão que deve ser dita. Inclusive a proteção do menor, né, da infância, juventude, de ver o seu pai, de ter a sua ancestralidade, né? Tem todas as riquezas de detalhes. Para quem deseja a questão prática, há outro ponto importante que deve entrar sim, ou impetrar com um habeas corpus, né? Aí eu vejo uma posição importante, só que as provas no habeas corpus elas são pré-constituídas. Para você que não sabe o que é habeas corpus, eu tenho uma playlist aqui falando exatamente sobre o habeas corpus, um vídeo específico para isso. Além disso, o habeas corpus, se não tiver se houver necessidade de produção de provas, o caminho que será feito será de fato uma ação anulatória. Para quê? Para anular, né, uma ação anulatória, né, efeitos declaratórios, para anular a portaria do Ministério da Justiça que manda a expulsão. Aí, a quem está atuando, vai atuar na Defensoria Pública, ou mesmo a advocacia, vai ter que pensar do mecanismo processual mais adequado, porque vai depender da questão de produção de provas. Eu tenho que juntar já um laudo antes da criança, dizendo que ela chora todos os dias com dependência econômica, financeira, dependência afetiva, né? Ou mesmo dependência econômica, devendo provar que o dinheiro que ele recebia ia para a conta do filho, para pagar os alimentos e tudo mais. Isso seria interessante para colocar. Como o Ministério Público, obviamente, ele vai, como fiscal da lei, né? De fato, infelizmente, vemos alguns profissionais que se vê no engessamento de intelecção, né, de compreensão de algumas situações práticas, principalmente do Ministério Público. Aqui faço uma crítica, porque às vezes o Ministério Público ele sempre é contrário aos seus argumentos, né? Ele vai dar um parecer ali no processo, mas ele tem que verificar outras circunstâncias
ao interesse do menor, né, ao interesse das circunstâncias de fato, né, ainda que a pessoa, às vezes o preso não tenha emprego, acaba saindo da prisão, vai tentar arrumar um emprego, né, vai ter que tentar se ressocializar perante a sociedade. Então existem outros fatores que também o Ministério Público, na sua atuação, deverá também trazer valores além do que se deve ter em relação do indúbio pro societate, né? Sempre a favor da sociedade, mas indúbio pro réu, questão individual. Então nós temos esses descompassos. Além disso, para a questão do magistrado, o juiz, ele também tem que verificar que realmente tem provas suficientes que a pessoa dependia economicamente, existe essa questão relacionada à socioafetividade, e também eu tenho outro ponto importante que eu não mencionei, eu já tratei isso em um outro vídeo no passado, ano passado, ano retrasado, eu tratei exatamente da questão, pode ser filho natural, né, filho do sangue, pode ser filho afetivo, adotivo, né, filho adotivo passar no papel, né, existe o filho adotivo, temos na nossa Constituição Federal, artigo 226, salvo engano, que trata a respeito sobre a questão da família, a proteção da família, e que também diz respeito sobre a questão da equiparação. O filho adotivo, o filho natural, tem os mesmos direitos, inclusive efeitos sucessórios, inclusive. Interessante pontuar. Então, a decisão do STJ, inclusive esse julgado, vou mencionar aqui, o HC 666-247, né? Inclusive você pode fazer uma leitura. Eu não escrevi texto nem artigo sobre esse tema, mas provavelmente eu trarei lá no meu blog. Eu deixo aqui na descrição o meu blog. Acho super importante a leitura deste julgado do habeas corpus para quem pretende estudar, para conseguir, inclusive, lembrar um caso como esse vídeo com certeza de nota explicativa, para que você também consiga trazer efeitos positivos para você entender, né? Você também pode ser um advogado, pretenda concurso público, também tem essa visão global de tudo isso, né? Sempre nós temos que observar o interesse do menor, o Estatuto da Criança e Adolescente, ter todos os valores devidamente instrumentalizados. E o STF, a decisão do STF no passado e a decisão da STJ já no finalzinho deste ano, inclusive foi no mesmo período de dezembro, né? Coincidentemente, foi no mesmo período de dezembro que saiu uma decisão seguindo a harmonização dos dois julgados, né, do julgado do STF e do STJ a respeito. Para você que não sabe da decisão do STF, eu também tenho vídeo sobre isso, tá bom? Bom, eu vou encerrar este vídeo para não ficar muito comprido, muito longo, mas peço que, se você assistiu até o final, se inscreva, né, para você me empolgar ainda mais para trazer novos vídeos aqui no nosso canal, tá bom? Um forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.